O líder da oposição no Senado, Randolfo Rodrigues, do partido Rede, do Amapá, protocolou notícia-crime no STF contra o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. No domingo, os dois tiveram os nomes relacionados a empresas em paraísos fiscais, chamadas de offshore, em reportagens divulgadas pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. Repórter Renato Rosa tem mais informações para a gente. Renato, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. O senador Randolfo Rodrigues acionou o STF para que a Corte solicite à Procuradoria-Geral da República a abertura de uma investigação preliminar contra o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Esse material, essas reportagens, esses documentos foram divulgados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. O consórcio relaciona Guedes e Roberto Campos Neto a empresas offshore. O material foi veiculado no domingo. Ao todo foram citados mais de 330 políticos, funcionários públicos de alto escalão, empresários e artistas de 91 países e territórios, que têm ou tinham essas empresas abertas em locais chamados de paraísos fiscais, que cobram muito pouco imposto ou nem cobram imposto. E o cliente ainda tem o sigilo bancário preservado. O consórcio destaca, ressalta, que esses investimentos são permitidos, desde que declarados à Receita Federal e ao Banco Central. E no caso de agentes públicos, eles precisam respeitar uma série de regras para evitar o autofavorecimento. William. Obrigado, Renato. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 23 de outubro de 2024, são 10 horas da manhã. Em 2021, o presidente do Banco Central virou suspeito de evasão fiscal e de divisas. O PGR de Bolsonaro aliviou, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região reabriu o caso, o ministro do STF, Dias Toffoli, fechou, mas o caso pode ser reaberto. E é nesse momento que Campos Neto ameaça fugir. Em outubro de 2021, o jornal espanhol El País denunciou o envolvimento de Roberto Campos Neto, então presidente do Banco Central nomeado por Jair Bolsonaro, e Paulo Guedes, o ministro da Economia do ex-presidente durante seu mandato. Então eram presidente do BC e ministro da Economia, respectivamente. E eles foram denunciados pelo jornal espanhol e pelo Consórcio Internacional de Jornalistas no âmbito do escândalo financeiro internacional conhecido como Pandora Papers. Segundo a investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, ICIJ em sua sigla em inglês, os dois nomeados por Jair Bolsonaro na aurora de seu desastroso mandato de intermináveis 4 anos, foram acusados de manter offshores, empresas abertas fora do país do proprietário, ilegalmente. 2 meses depois, porém, o engavetador-geral da República de Bolsonaro, Augusto Aras, tratou de salvar a pele dos dois e arquivou a investigação que só o Procurador-Geral da República poderia conduzir, pois ambos tinham foro privilegiado, já que eram ministros de Estado. Ano passado, a Advocacia Geral da União, agora sob Lula, mas ainda sob Aras, conseguiu reabrir a investigação contra Campos Neto, mas ele obteve liminar da Justiça para barrar a investigação, o que já diz muito sobre o polêmico presidente do Banco Central, que barra uma investigação em vez de deixar que ela demonstre a sua inocência. Em 3 de setembro deste ano, Campos Neto pediu ao Supremo Tribunal Federal para encerrar as investigações contra si. No mesmo dia, o ministro Dias Toffoli atendeu ao pedido. Porém, a Advocacia Geral da União não desistiu. Campos Neto ainda pode ser investigado, sobretudo depois que deixar o cargo, que o peso político do cargo dificulta a investigação. Só que tem um problema. Campos Neto pretende fugir. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. E vamos em frente.
Aqui você vê o rumoroso caso Pandora Papers, que abalou o mundo, né? Porque o escândalo ele é transnacional e foi foi levantado esse escândalo, o Pandora Papers, por esse consórcio internacional de jornalistas que atingiu 91 países, autoridades, celebridades, gente endinheirada de 91 países que sonegavam impostos e mandavam dinheiro para o exterior ilegalmente. O Paulo Guedes e o presidente do BC, Roberto Campos Neto, foram identificados como donos de offshores. É um caso de um nível de escândalo absurdo. Os dois homens mais poderosos do universo econômico brasileiro lá em 2021, Paulo Guedes e Roberto Campos Neto, respectivamente ministro da Economia e presidente do Banco Central, apareceram no Pandora Papers, ambos segundo a investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, do qual esse jornal espanhol, o El País, participa, criaram empresas em paraísos fiscais e nunca informaram isso à opinião pública, apesar da relevância de seus cargos. Guedes, de 72 anos, aparecia como acionista da empresa Dreadnoughts International Group, registrada nas Ilhas Virgens Britânicas. Trata-se de uma shelf company, como são conhecidas no jargão financeiro, empresas fundadas em paraísos fiscais, mas que podem permanecer anos sem atividade à espera de que alguém lhes dê uma função. Os documentos mostraram que o ministro possuía, em 2014, pelo menos 8 milhões de dólares, 43,3 milhões de reais na cotação de 2021, investidos na companhia, registrado em seu nome e nos de sua esposa, Maria Cristina Bolívar Drummond Guedes, e a filha, Paula Drummond Guedes. Esse número subiu para 9,5 milhões no ano seguinte, segundo os documentos obtidos pela investigação liderada pela revista Piauí. Quem intermediou a compra da offshore foi a Trident Trust, um provedor de serviços que mantém filiais em vários paraísos fiscais e oferece soluções discretas para pessoas ou organizações que desejem manter suas atividades ocultas, segundo fontes do mercado financeiro. Bom, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por sua vez, é dono de 4 empresas. 2 delas, Core Assets, a Rocken Limited, são registradas no Panamá, em sociedade com sua esposa, a advogada Adriana Bucolo de Oliveira Campos. O objetivo declarado das empresas é investir nos ativos financeiros do Santander Private Bank, cujo conselho executivo Campos Neto integrou no passado. As outras offshores são Peacock Asset Limitada, gerida pelo banco Goldman Sachs e que foi descoberta na investigação do Bahamas Leaks de 2016. A 4ª empresa é a Darling Group, que, segundo informou o Banco Central, é uma empresa de gestão de bens imóveis. A possível polêmica não reside tanto em possuir uma empresa no exterior, algo que não é ilegal desde que declarado à Receita Federal, e sim no conflito de interesses. Guedes, assim como Campos Neto, já participaram da tomada de decisões que, de alguma forma, influenciaram os seus investimentos fora do Brasil. Então eles são acusados, basicamente, minha amiga, meu amigo, veja só, eles são acusados de tomarem decisões no governo que favorecem os seus negócios no exterior. Assim fica fácil. E isso contrasta, você veja só, com o Campos Neto, que aumenta a taxa de juros e gera lucro para ele mesmo, lógico, mesmo com a economia brasileira super regulada, com as agências internacionais de classificação de risco. No caso, recentemente a Moody's subiu a nota de crédito no Brasil devido à segurança da nossa economia sob o governo Lula, sob a gestão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad,
E, na verdade, enquanto a inflação está controlada, estamos dentro da meta, não há menor problema com a inflação segue na mesma toada, ele aumenta os juros. E quando aumenta os juros, ele favorece inclusive a si mesmo, não é? Bom, o fato é que o caso foi descoberto, foi pedida uma investigação e o Procurador-Geral da República, que era o único que podia, então, lá em 2021, arquivar ou dar seguimento ao processo, o Augusto Aras, o engavetador-geral da República de Bolsonaro, arquivou a apuração sobre as offshores de Guedes e Campos Neto. A Procuradoria-Geral da República, então, não viu indícios de crimes cometidos pelo ministro da Economia ou pelo presidente do Banco Central, que já possuíam empresas em paraísos fiscais. Bom, o fato é que o Campos Neto ele conseguiu uma liminar para impedir que a Advocacia Geral da União, agora sob o governo Lula, no ano passado, ele conseguiu uma liminar que impedia a investigação, porque o PGR arquivou, etc, etc, a AGU queria investigar, mas o Campos Neto conseguiu na justiça impedir a investigação, sendo, minha amiga, meu amigo, que seria interesse dele que a investigação ocorresse para mostrar que não tem nada errado. Não, ele foi para cima de impedir a investigação. Veja só o que acontece. No mesmo dia, o Campos Neto pediu ao STF para encerrar os processos sobre sua offshore e o que acontece é que o Toffoli, no mesmo dia, conseguiu, ou melhor, determinou que fossem encerrados os processos na Comissão de Ética Pública da Presidência da República em relação a Campos Neto sobre o caso das offshores. Só que, veja só, a Comissão de Ética da Presidência da República ainda considera possível julgar Campos Neto, mas só após ele sair do Banco Central. O órgão avalia conflito de interesse pelo fato de o economista ter tido offshore ao mesmo tempo em que preside a autoridade monetária. A Comissão de Ética Pública da Presidência da República, sob Lula, ainda vê a possibilidade de julgar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no processo sobre sua offshore. Muito bem, aqui então o que acontece? O Campos Neto, porém, dá pinta aí de que vai fugir do Brasil, é isso mesmo. Veja só o nível do escândalo. Com convites para virar CEO de bancos e gestoras, o atual presidente do BC pode criar um negócio próprio fora do país. A Faria Lima, centro financeiro do país, está em plena temporada de apostas sobre o que Roberto Campos Neto fará depois de deixar a presidência do Banco Central a partir de janeiro. Convites para assumir cargos de CEO não faltam em grandes bancos de varejo, instituições de investimento e gestoras de ativos de diversos portes já o sondaram depois que ele cumpria a quarentena, porque o sujeito sai do Banco Central cheio de informação privilegiada e ele pode ficar bilionário do dia para a noite com essas informações. Agora, evidentemente que um sujeito desse que mantém offshores fora do país, ele não vai passar por mensagem secreta ou numa conversa as informações para ninguém, só acredita quem quiser, não é? O Campos Neto, que publicamente tem dito que não será político nem aceitará outro cargo público, lógico, porque agora com o que ele tem na mão ele vai ficar rico e ele tem offshores fora do país, ele tem muito dinheiro fora do país, pelo que apurou essa investigação dos jornalistas internacionais, e nesse momento o plano mais forte é dele engrenar um projeto próprio, ou seja, em vez de virar executivo, ele pode se tornar o mais novo banqueiro
do setor por meio da abertura de uma fintech. E seu escritório não teria endereço nem na Faria Lima, nem no Leblon, nem no Rio, mas provavelmente em Miami, nos Estados Unidos. Ou seja, o sujeito vai sair do Brasil e vai viver agora às custas de tudo que ele conseguiu graças ao Jair Bolsonaro. E a possibilidade de alguém tomar alguma atitude contra esse cara é muito pequena, não vai dar tempo, a menos que a Polícia Federal, o Supremo e a Procuradoria-Geral da República decidam se mexer, porque o mandato dele termina em dezembro. Em janeiro ele está fora do Brasil. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.